novos hábitos e novos resultados. Tem acompanhado essa série de mensagens? Quem está com a gente desde o começo? Amém? Ó, tá saindo sol lá fora. Você que chegou aí meio preocupado com a chuva, com a roupa, deixar a preocupação de lado agora, porque a presença de Deus é tão real nesse lugar e a gente não pode perder esse momento. Nós te louvamos, Senhor, porque nós temos o privilégio de iniciar a nossa semana na Tua casa e na Tua presença. Fale conosco através da Tua palavra neste momento, Senhor, e que seja uma palavra rema, revelada no Teu coração, conforme a necessidade de cada coração aqui nessa manhã. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço que eu seja apenas um canal da Tua bênção e da Tua palavra nessa manhã, e que eu não venha ser um instrumento, Senhor, para impedir ou interromper aquilo que o Senhor vai fazer. Então, em nome de Jesus, fale conosco nessa manhã, Pai. Te damos toda a liberdade, dizemos que o Senhor é o nosso guia nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Quantos lembram qual foi o nosso primeiro hábito tratado para uma mudança nos nossos resultados? Nossa, de cada vez. Como é que é? Andar no Espírito. O pessoal está atento aí. Nós aprendemos no primeiro dia que nós devemos andar no Espírito, ou seja, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo. E o segundo? É isso aí, andar pela fé. O que é andar pela fé? É confiar que o Senhor está trabalhando, mesmo que os nossos olhos não estejam enxergando. Quem lembra do terceiro hábito? Oração. A oração é capaz de nos levar a um lugar de intimidade com Deus. Deixa eu te dar uma notícia, uma boa notícia, que o poder da oração, querido, está em quem ouve e não em quem faz. O poder da nossa oração não está naquilo que nós estamos falando, mas em quem está ouvindo. Mas não é por isso que nós vamos parar de orar, nós vamos seguir orando. E semana passada nós falamos sobre o que no culto da noite? Quarto passo, alguém estava aí? Renovar a mente. Oi? Renovar a mente. O pessoal está com frio aí, está com sono. Glória a Deus, vamos lá. A gente está nessa jornada de transformação. Falamos semana passada a respeito de viver a plenitude dos sonhos de Deus para a nossa vida. E depois desses 4 pontos que nós trouxemos até aqui, para que nós possamos ter novos resultados, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Nós fomos desafiados semana passada a ter um tempo de pelo menos 15 minutos, acordando mais cedo, para que a gente possa orar ao Senhor, para ter uma meditação, buscar um tempo de intimidade com Ele. E quando nós nos propomos e aceitamos desafios como esse, nós começamos a viver novos resultados nas nossas vidas. E a transformação, ela passa a ser verdadeira quando nós começamos a pensar como Cristo, como nós vimos na semana passada. Mas quando nós começamos a pensar como Cristo, alguma coisa vai mudar na nossa vida. E a nossa vida vai passar a ser uma vida intencional. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã. Sobre uma vida intencional. Viver uma vida intencional ao Senhor. Sabe o que é ser intencional, querido? É fazer de propósito. É você ter a intenção de fazer aquilo que está proposto no teu coração. E com o Senhor, depois de ter uma mente renovada, é impossível não viver uma vida intencional. Nós ouvimos aqui falar sobre os dízimos e as ofertas, que nós não podemos fazer isso simplesmente por impulso, por pressão, por hábito religioso, mas que os nossos dízimos e as nossas ofertas, elas também fazem parte da nossa adoração. E para isso precisa ser intencional, precisa ser uma semente intencional, com propósito, com gratidão, porque quando nós entregamos o nosso dízimo, a nossa oferta, quando nós entregamos a nossa adoração, nós estamos dizendo para o Senhor que tudo é dele, e que nós dependemos dele e não daquilo que está nas nossas mãos. Uma vida intencional, nós vamos perceber que todas as nossas ações, todos os dias, da pequena até a mais complexa, vai ser um momento de adorar
nome do Senhor vai ser honrado através da nossa vida, onde nós estivermos inseridos. Todas as nossas ações, elas se tornam adoração ao Senhor. Então, quando nós temos a mente renovada, a mente de Cristo, significa que nós estamos alinhando o nosso coração com os céus, e a nossa vida precisa ser intencional, ela precisa ser dirigida, direcionada, focada no propósito que Deus tem para mim e para você. Porque, querido, deixa eu te falar uma coisa: você não está aqui nessa manhã por acaso. Você não veio aqui nessa manhã simplesmente porque você precisava ver as pessoas que congregam com você, mas você veio aqui nessa manhã porque Deus tem um propósito, um chamado específico para a tua vida. Você não está aqui por um acidente espiritual, você está aqui porque Deus te chamou para um propósito específico, ao qual Ele já determinou antes de você ser formado no ventre da tua mãe. E quando nós entendemos isso, nós começamos a ser intencionais nas nossas decisões. Todos os dias nós somos intencionais, porque nós entendemos que o Espírito Santo dentro de nós vai nos lembrar todos os dias que não basta só ter energia, mas precisa ter direção. Não basta só ter um carro, ter gasolina, ter combustível para andar, para rodar, se não tiver ninguém ali apertando o pé no acelerador e guiando aquele volante. Não adianta ter energia se não tiver direção. Não adianta a gente estar cheio de Deus, empolgado com o que nós estamos vivendo na presença do Senhor, se Ele não estiver nos direcionando no caminho do propósito que Ele estabeleceu para mim e para você. Amém? Não basta ter fé, que Ele precisa ter foco. Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Precisa ter foco, você precisa saber para onde você está indo. Não adianta ficar correndo, só correndo, mas precisa ter direção, precisa saber para onde você vai. Quando nós sabemos para onde nós vamos, quando nós estamos com os nossos olhos focados e fixados no Senhor, não tem nada que vai ser uma distração para nos tirar do caminho que Ele estabeleceu para mim e para você. Se hoje você está vivendo por distrações, se hoje as pequenas coisas que acontecem no caminho e te tiram do teu propósito, daquilo que Deus estabeleceu para você, é porque tem alguma coisa faltando na tua vida de intimidade com o Senhor. Eu sinto em te dizer, mas é a hora de aprofundar as tuas raízes, de mudar os teus hábitos para começar a colher novos resultados. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer viver novidade de vida em Deus, é preciso renovar a nossa mente, é preciso andar pelo Espírito, andar pela fé, é preciso ter uma vida de oração, de intimidade e de relacionamento com Deus para entrar no sobrenatural. E daí não adianta falar: Deus, eu não consigo, as coisas não vão, parece que não é para mim. O Senhor usa o pastor, o Senhor usa meu líder de GC, o Senhor usa os voluntários, mas eu não sinto a tua presença, eu não consigo ver as coisas acontecerem ao meu redor. Eu sinto em te dizer, você está com os teus olhos focados nas distrações do teu dia a dia, mas é necessário que nós fixamos os nossos olhos no Senhor para viver uma vida intencional, uma vida, quando nós falamos de uma vida intencional, nós estamos falando aqui de um estilo de vida que é baseado em decisões, em atitudes, onde as nossas prioridades, elas são eternas, elas são prioridades do reino, elas não são mais terrenas. Nós não vivemos mais uma vida baseada em uma decisão por um impulso, por uma circunstância que nós estamos vivendo. Uma vida intencional vai nos guiar em direção ao propósito, com consciência, com o nosso coração alinhado com o propósito de Deus, alinhado com os céus, alinhado com o eterno, com a eternidade que Deus preparou para mim e para você. Aleluia. Quais são os teus valores, os teus princípios estabelecidos no teu coração? Quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós temos uma intimidade, um relacionamento com Deus, os nossos valores, os nossos princípios, eles são eternos.
E aquilo que é passageiro não é mais distração para os nossos olhos. E aí nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus. Você está entendendo? Quem quer viver uma vida intencional? De fazer as coisas por intenção, de viver o propósito de Deus, porque é isso. Viver uma vida de forma intencional é viver com propósito. Quando nós vivemos com intenção, nós sabemos o que nós estamos fazendo. Não é assim, estou indo. O que for para ser, vai ser. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Não. Querido, Deus tem um plano, um propósito para você que foi estabelecido antes da fundação do mundo, antes de você ser formado no ventre da tua mãe. Mas viver uma vida intencional é entender o propósito de Deus e viver fazendo, sabendo, tendo consciência daquilo que você está fazendo. A intencionalidade, a viver de forma intencional, vai nos proteger da distração. Quando nós temos intenção no reino de Deus, nós estamos protegidos da distração. Isso nos dá a clareza do nosso propósito. Uma vida intencional vai trazer clareza de propósito. Lembra que nós estamos mudando os nossos hábitos. Nós passamos e entendemos sobre andar e ser guiados pelo Espírito, andando pela fé, crendo que o Senhor está trabalhando, mesmo que nós não estejamos enxergando. Nós estamos orando constantemente, porque nós buscamos intimidade e relacionamento com o Senhor. E quando nós temos a mente renovada e começamos a pensar como Cristo, nós começamos a viver essa vida intencional, aonde vai exigir de nós escolhas, mas estas escolhas vão ser conscientes, elas não são mais por impulso. Nós vamos agir de maneira consciente, onde nós vamos poder dizer: Deus, a minha vida é tua, que o Senhor possa guiar cada um dos meus passos, e o Senhor tome conta de cada um dos meus passos, todos os dias, enquanto eu estiver aqui nessa terra. Viver de forma intencional é alinhar o nosso dia a dia com o propósito eterno de Deus. Nós temos um propósito específico para cada um de nós. Você já pensou se Deus chamasse todo mundo para ser pastor? Que coisa boa que ia ser. Eu ia gostar. Você ia gostar de todo mundo para ser pastor? A hora que viesse, falar: ó, pastor, estou passando por isso. Fala pro fulano ali, ó, aquele pastor lá está mais adaptado com essa função aí, essas coisas. Querido, Deus nos chamou para propósitos específicos, cada um tem um chamado diferente. Eu toquei por muito tempo no louvor, mas quando eu vi que o meu chamado vocacional era pastoral, eu abandonei aquilo que eu forçava para acontecer. Não toco mais. Fiz muito tempo por excelência, mas meu chamado não era esse. Eu continuo orando pelos missionários, eu continuo investindo em missões, mas o meu chamado não é para ser missionário. Eu não tenho estômago para ir para o campo, comer coisa que eu não conheço, que eu nunca vi, mas eu continuo orando, porque Deus me chamou para ser pastor. Quem sabe você está aí, está dando risada e pensando: pô, pastor, esse aí eu me identifiquei. Quem sabe o meu chamado seja missionário. Eu consigo comer umas coisas estranhas, consigo dormir no chão duro, não me importo muito com goteira, com chuva, com água, com molhado, com lama, com inseto, com animais. Deus está falando com você. Vamos enviar. Viva uma vida intencional. Efésios 2:10 vai dizer que nós somos feitura de Deus. Vai dizer que nós somos criados para boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Olha lá, ó, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Sabe o que está dizendo aqui? Você foi criado por Deus em Jesus Cristo para boas obras, para andar no propósito que Ele estabeleceu previamente. Ele já fez lá atrás, e você foi chamado
só a minha que falava assim? Acho que era só a minha. Vou revelar a idade. Ninguém está comigo, ninguém levantou a mão. Você não é um acidente, você é um projeto de Deus. Deus estabeleceu um caminho antes, para que você andasse nela, para que você caminhasse nele. Aí você, por uma distração, pega um atalho. E Deus está olhando com toda graça e misericórdia, dizendo: viu, cabeção, eu tracei um plano para a tua vida. A linha de chegada era pela rota A, e você pegou um atalho. Mas eu estou te chamando de volta, para dizer que você não é um acidente. Eu tenho um propósito na tua vida. Eu estou falando com você nessa manhã, porque eu estou te trazendo para a primeira rota que eu estabeleci para você. Porque Deus também é intencional, Deus não faz as coisas por acidente. Deixa eu falar para você que Jesus Cristo não teve que vir à terra para morrer naquela cruz, porque aconteceu um acidente lá no Éden e o pecado entrou no mundo. Não, aquilo ali fazia parte do plano de sacrifício, o plano do sacrifício da salvação. Já era um plano que estava no coração de Deus. Aleluia. O Éden apontava para isso, querido. Deixa eu te falar que enquanto nós vemos Adão e Eva cozendo as próprias roupas naquela folha, sei lá, era parreira? Fala aí, era parreira, né? Folha de parreira, cozendo, sabe para quê? Para esconder a sua vergonha, a sua nudez, porque descobriu que já não era mais inocente, que estava nu, mas com o esforço da sua própria mão não foi possível esconder o pecado. A distração não pode ser escondida por um esforço meu e seu. Daí Deus pega e faz o quê? Cobre eles com pele do animal. Ali Deus estava apontando para o sacrifício de Jesus naquela cruz, que foi feito em meu favor, em teu favor, para que hoje nós andássemos naquilo que foi previamente estabelecido para mim e para você. E aí Deus cobre eles com pele de animal. Para tirar a pele do animal foi necessário o quê? Foi necessário sacrifício, derramamento de sangue. Ali Deus está dizendo: olha, não é pela tua força, não é pela tua obra que você vai ser salvo, ou que as coisas vão mudar na tua vida, mas é pelo sacrifício de um cordeiro perfeito, imaculado, sem mácula, que vai descer. E pelo pecado de um, muitos foram atrapalhados, mas pelo sangue de um, pelo sacrifício de um único homem, todos aqueles que estavam debaixo daquele pecado serão resgatados. É isso que Jesus veio fazer. Intencional. Nós precisamos ser como o Senhor, viver intencional. A palavra de Deus vai dizer que Jeremias, lá em Jeremias 1:5, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Antes de formar no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te separei. Eu te designei profeta às nações. Aqui Deus está falando com Jeremias, mas um dia ele olhou para mim e disse: antes de formar você no ventre da tua mãe, eu te escolhi. Antes de você nascer, te separei, e você vai ser pastor para pastorear as minhas ovelhas. E Deus está dizendo aqui nessa manhã para você: eu te chamei para você fazer a minha obra, aquilo que eu estabeleci previamente para você. Você tem chamado de evangelista, você vai ser um missionário, você vai ser um apóstolo e vai ajudar a plantar igrejas, você vai nos ajudar a ser o líder do GC, você vai ser um voluntário e vai servir cuidando dos carros daqueles que estão aqui recebendo. Mas nem por isso você vai ficar esquecido lá no portão. Eu estou aqui para dizer para você que o Senhor tem um propósito, um plano que já foi estabelecido previamente, e quando você estiver neste lugar, você está protegido das distrações desse mundo, porque a tua mente está alinhada com o eterno. Não tem como, vou voltar mais um hábito, não tem como ter uma vida intencional sem intimidade com Deus, sem oração constante.
não tem como ter intimidade com Deus. E sem intimidade com Deus não tem como ser intencional. Porque quando nós não conhecemos o coração do nosso Deus, nós não temos clareza do nosso propósito. E quando nós não temos clareza do nosso propósito, nós não vivemos aquilo que o Senhor nos chamou para viver, porque nós nos distraímos. Então anota aí, você que está anotando, nós não podemos apenas existir. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E essa intimidade vai nos trazer direção do céu, tá? É direção divina. Não é a direção do teu vizinho. Fala, está acontecendo tal coisa, vou falar com alguém. Fala com Deus. Não fala com o vizinho, a não ser que seja um homem de Deus. Aí pode. Se não, corre para Deus. Esses dias eu falava com um colega, perdeu o emprego, veio falar comigo e falou: ô pastor, como é que você reagiu? Como é que você passou por isso? Falei: cuida do teu coração e da tua mente. Coloca a tua mente no Senhor. Sabe por quê? Porque você tem um benefício que poucos têm. Nós temos um benefício que poucos têm. Muitas pessoas se desesperam quando as crises se levantam, porque elas não sabem para onde correr. Mas nós temos um Deus vivo e verdadeiro, que está disposto a nos escutar quando as crises e as tempestades se levantam diante de nós. Então nessa manhã que você possa encontrar no Senhor o teu refúgio, a tua torre forte, a tua segurança, porque nós temos o Senhor para correr, nós temos para quem correr, para quem falar. Fale para Ele, chore na presença dEle. O segundo ponto que eu quero trazer nessa manhã é justamente sobre isso. Uma vida intencional exige decisões conscientes, mas decisões conscientes vão eliminar as nossas distrações. Esse texto começou falando: prestem atenção na maneira que vocês vão viver. Não vivam como os loucos, como os ignorantes, mas vivam como os sábios. Os sábios vivem de forma intencional. Sabe por quê? Porque viver de forma intencional é andar em sabedoria. Não é por impulso. Nós tivemos um momento essa semana e o pastor Tiago falou: vamos ter que alongar o pavio da irmã aí. Não é para viver por impulso. Mas o meu pavio é muito curto. Não é por impulso, porque os teus olhos já não estão mais no terreno. A tua vida intencional vai te colocar num outro plano, aonde você vai enxergar com os olhos espirituais, porque a tua mente foi renovada e você pensa como Cristo, e você acessa o propósito eterno de Deus para a tua vida. Então as decisões, elas são conscientes e não mais por impulso. É por isso que eu falei aqui sobre Paulo. Paulo fala: uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás. Sabe quando nós vamos dizer: olha, eu deixo tudo para trás o que eu já vivia? Quando nós temos clareza de direção, quando nós sabemos para onde nós vamos, quando nós temos essa clareza, nós conseguimos dizer não para aquilo que nos distrai, para aquela tentação diária que tenta nos arrancar do propósito que o Senhor estabeleceu para mim e para você. Pastor, mas é muito difícil. O Senhor está falando de distração, pecado. E eu não estou falando só do pecado, não. O pecado nos afasta de Deus e nós sabemos muito bem disso. Mas tem coisas que nos distraem todos os dias e que nos tiram do propósito de Deus para a nossa vida, que desviam o nosso foco, o nosso olho do foco, que deveria estar fixado no Senhor. Você está entendendo? Tem muita gente ocupada espiritualmente, mas não está conectado com o propósito de Deus. Aí questiona o Senhor e fala: Deus, por que eu não consigo romper?
Por que as coisas não acontecem na minha vida? O Senhor não está comigo, o Senhor me abandonou, e você está tão ocupado ao ponto de se desconectar do propósito que Deus estabeleceu para você. Mas eu estou fazendo um monte. Lembra que nós falamos no início que correr sem direção não adianta? Aí você corre, e no fim você não tem rumo, você não tem foco, você não tem linha de chegada. O que nós encontramos no coração de alguém que corre sem foco, sem intencionalidade, só estou correndo, e eu vou correndo, e eu vou fazendo, e eu vou me ocupando. Nós encontramos frustração, nós encontramos mágoa, nós encontramos cansaço. Eu não vou mais, não quero saber mais, eu estou cansado, as coisas não acontecem, Deus não está me escutando. Você está muito ocupado para ouvir a voz de Deus a respeito do propósito que Ele estabeleceu para a tua vida. É hora de deixar as ocupações de lado, deixar aquilo que te distrai de lado, para conectar com o propósito de Deus. Amém ou não? Amém. É tão gostoso ouvir um amém fervoroso, né, pastor Tiago? Porque nós estamos aqui animados. Deixa eu falar para você que essa palavra aqui me bateu muito forte ao longo da semana. Que para nós estarmos aqui trazendo uma coisa tão pesada, a gente é esmagado por ela durante a semana. Mas eu tenho certeza que o que o Senhor está fazendo no teu coração enquanto nós estamos falando da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, está transformando o teu coração a ponto de te dar força e ânimo para mudar os teus hábitos e assim começar a conectar e receber novos resultados, alcançar novo resultado. Me deu até sede hoje, quase nunca tomo água quando estou banhando. Nós precisamos escolher com prioridades, escolher as nossas prioridades. As nossas prioridades, querido, elas precisam refletir o reino de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e entender que os nossos princípios e valores são eternos, que nós caminhamos no reino de Deus. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar em nós essa intencionalidade. Pastor, mas o senhor está falando. Tem base bíblica, tem exemplo bíblico. Se a gente olha para a vida de Daniel foi levado cativo porque ele era inteligente, era doutor em sabedoria. Mas no capítulo 1 de Daniel, a gente vai ver que Daniel decidiu firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. Não está rápido, não? Eu acho que é no chat GPT, eles acham que Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei. Decidiu firmemente, fala outra palavra, outra versão. Você acha que Daniel foi intencional aqui quando ele decide firmemente? Ele tinha clareza do propósito, ele conhecia o Deus que ele servia, e quando ele se viu na mesa do rei, cheio de iguarias, ele disse: não vou me contaminar, a minha decisão é firme. E isso mostra quando ele vai falar com o copeiro do rei, fala: olha, eu não vou comer disso aí, mas aí a minha vida está em risco, o copeiro vai dizer, porque se você não estiver bem com os outros que estão comendo, eu vou ser prejudicado. Faz um teste, porque quando nós somos intencionais, nós temos clareza do nosso propósito, nós temos também aquela habilidade de ouvir a voz de Deus com facilidade e entender uma direção que Deus está nos dando, porque quando nós somos guiados por Deus, nós somos direcionados por Ele, não tem como padecer,
Não tem como dar errado. Se nós seguirmos o que Deus está determinando para a nossa vida, nós vamos viver novos resultados e alcançar a vitória. E aí Daniel fala: não, eu vou me manter firme aqui, eu não vou me contaminar. E a história vai dizer ali na frente que eles eram muito melhores em aparência do que aqueles que comiam de toda a iguaria do reino. Daniel foi intencional. Quando nós somos intencionais, deixa eu te falar, o intencional ele filtra, o emocional ele se perde. O intencional nos ajuda a filtrar, o emocional vai se perder nas distrações. Quando nós somos intencionais, nós filtramos a voz de Deus, nós entendemos a voz do Espírito Santo. Provérbios 4 vai dizer: os teus olhos olhem para frente, não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Provérbios aqui, o livro da sabedoria está dizendo: não se distraia, não se distraia. E nós entramos no último ponto que eu quero trazer aqui: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Tira os teus pés daquilo que é mal. E quando nós olhamos o texto que nós lemos, a gente vê que nós seremos levados à frutificação. Quando nós temos clareza do nosso propósito, vivemos uma vida intencional, com decisões conscientes, baseadas em valores eternos, nós começamos a frutificar, nós começamos a viver a palavra de Deus. João 15 vai dizer que vos escolhi, eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. João 15,5 vai dizer que quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Você quer dar fruto? Esteja conectado com Jesus. Precisa estar conectado em Jesus. Você já viu algum galho que foi arrancado da árvore, jogado no chão no meio das folhas secas, dar algum fruto? Alguém já viu nascer um fruto no galho que está jogado no chão? Não? Só para ver se tem alguém que levanta a mão, né? Não tem como dar fruto se não estiver conectado na árvore forte, naquele que é capaz de trazer fruto, naquele que é capaz de fazer um milagre. Nós precisamos estar conectados no Senhor. E quando nós estamos conectados, nossas decisões elas facilitam as nossas escolhas. E nós somos intencionais com mais facilidade. Lembra que eu te falei que muitas vezes nós estamos cansados de tanto ocupação espiritual e parece que nada acontece? Faz relação com o que nós estamos falando aqui. Nós podemos estar fazendo muito, mas frutificando pouco. É hora de ser intencional e frutificar muito, como diz a palavra de Deus, que aquele que está conectado em Jesus, esse dá muito fruto. Que as nossas ocupações não sejam distrações diárias na nossa vida, e que nós possamos nos conectar com intimidade com o Senhor, para ter clareza do nosso propósito, para que nós possamos cumprir o que a palavra de Deus nos chamou para ser, para dar fruto, fruto que permaneça, dar muito fruto. O fruto, querido, é consequência de uma vida na presença de Deus, uma vida que é guiada pela direção dos céus. O fruto é a evidência da tua conexão com Cristo. Apareceu um sininho aqui na tela.
está acabando. E no texto que nós lemos, em Efésios 15, 5 no 16, lemos o 15, o 16 e o 17. O 16 vai dizer: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A intencionalidade não nos deixa desperdiçar os nossos dias com o que não tem valor eterno. Quando nós temos clareza do propósito. Você já percebeu que eu estou repetindo isso aqui? Como se fosse uma direção de vida para nós. Como diz aí fora, como se fosse um mantra para a nossa vida. A Bíblia tem que ser o nosso manual de vida. Mas quando nós temos clareza do propósito, nós sabemos para onde nós vamos, sabemos o que temos que fazer, as nossas decisões elas se tornam conscientes, nós fazemos porque sabemos o que tem que ser feito, e quando nós fazemos de maneira intencional, nós dizemos para o Senhor: queremos estar próximos, conectados, porque quando nós vivemos uma vida intencional, nós vamos frutificar. Nós não queremos desperdiçar o nosso tempo com coisas que não têm valor eterno, porque agora que eu vivo uma vida intencional, com a mente renovada, eu comecei a entender que os meus valores são do reino dos céus, que os meus valores e princípios são eternos, e quando nós acessamos os princípios eternos, os valores eternos, nós não nos distraímos mais com aquilo que não tem valor eterno, com aquilo que é terreno, passa a não ter mais importância. Quem lembra do primeiro amor? Aquela chama do primeiro amor, quando você conheceu Jesus, quando o apelo já nem precisava, nem se chamava apelo talvez, porque antes da gente terminar a mensagem, você saía correndo do teu lugar, porque você queria entregar a tua vida para o Senhor, e você chorava. Nós vimos aqui há umas semanas um menininho que entendeu que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e ele chorava. A gente nem se importa com o que dá a volta mais, o terreno não interessa mais. Você baba, escorre o nariz, enquanto você está chorando na presença de Deus, porque você foi tomado por essa presença. Porque o que está do teu lado não importa mais, não tem mais valor. Que nessa manhã você seja intencional, e que você possa lembrar do teu primeiro amor, do teu primeiro encontro, da primeira vez que você aceitou o Senhor, e que você entregou a sua vida na mão de Deus. Que essa mesma clareza do primeiro amor possa trazer clareza de propósito nessa manhã. Deus, que nós possamos, Pai, viver vida intencional, uma vida intencional, em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos todos os dias, quando nós nos levantamos, dizer: Senhor, hoje eu quero viver para cumprir o teu propósito. Que cada passo, que cada palavra, que cada uma das minhas escolhas possam refletir a tua vontade, o teu propósito para a nossa vida. Viver uma vida intencional é viver uma vida proposital. É quando nós não fazemos nada por acaso, nós fazemos com um propósito específico. E o nosso propósito específico é honrar o Senhor pelo propósito, pelo plano, pelo sonho que Ele sonhou para mim e para você previamente. Que você não seja movido pelo impulso, mas que você seja guiado pelo Espírito Santo a partir de hoje. Que você possa recapitular todos os dias o que nós estamos falando nessa série de novos hábitos e novos resultados, porque quando nós mudamos os nossos hábitos, nós temos resultados diferentes. Quando nós temos uma vida intencional, nós acessamos o sobrenatural.
nós vivemos aquilo que o Senhor sonhou para nós.